Liderança começa com a gente. Liderança começa com cada um. Você não vai liderar times, não vai liderar organizações, não vai liderar os outros, se não liderar primeiro você. Mas é interessante que quando nós pensamos a palavra liderança, normalmente nós pensamos nos outros. Pensamos mais nos outros, nos times e nas organizações. Mas primeiro precisamos pensar em nós mesmos. Nós estamos numa fase, num tempo, na pós-modernidade, que os líderes estão estressados, ansiosos, depressivos e até se suicidando. Então, a chamada no tempo que nós estamos vivendo é para primeiro cuidar de nós mesmos. E aí deixa eu perguntar, como é que está o seu coração? Porque ele é muito importante. Ele não é importante só para se apaixonar por outra pessoa. Ele é importante porque ele está dentro de você. E se ele não estiver bem, você vai estar comprometido integralmente. Então, lidere você o coração do líder. Vamos ler juntos isso aqui? Se você tomar decisões... Você tem que cuidar do seu coração. Mas não pode viver tomando decisão só com o seu coração. Porque senão você vai acabar cardíaco. E nós somos brasileiros. Temos aqui alguns americanos, mas não sei se eles já perceberam isso ou não. Brasileiro é bastante passional, né? Às vezes a gente experimenta no mesmo dia as 4 estações. A gente acorda meio melancólico, fica meio sanguíneo, acaba um pouquinho colérico e termina, às vezes, hemorrágico, né? E isso porque, às vezes, não lidamos muito bem com as nossas emoções. Boa parte dos líderes tem um pouquinho de dificuldade, por exemplo, de dizer não. E aí acaba dizendo o sim quando deveria dizer não. Então, tomar decisões, sempre com o coração, pode gerar problemas. E problemas para você mesmo, que você vai ter que administrar depois. Uma vez, Bill Hybels, ele estava dando uma palestra, e ele disse que a maioria dos líderes, quando conversas difíceis, chegam a 90%, não chegam aos 100%. O problema é que quando você tem que ter uma conversa que precisaria conversar 100% e você tem 90%, sobra um resíduo de 10%. Que esse resíduo, ele cresce com o tempo. E quando você vai perceber, você de novo vai ter que ter uma outra conversa, porque aqueles 10% virou 20%, virou 30%, virou 40%. Então, como líder, você precisa entender que vai precisar cuidar muito das suas emoções, de como está o seu coração, para que você se lidere e assim lidere outros. Não vai ser uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E porque é difícil, o homem mais sábio do mundo nos deixou essa recomendação. Podemos ler juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23, uau. Gente, nós não acreditamos que é um eufemismo isso aí, correto? Nós acreditamos que isso é verdade, é um mandamento, é um princípio, é uma palavra. Para cada um de nós aqui. Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa o seu grau de liderança e responsabilidade. Guarde o seu coração, porque toda a sua vida passa pelo seu coração. Se você não cuidar bem do seu coração, todas as decisões da sua vida estão comprometidas. Você solteiro, se não cuidar do seu coração, vai casar errado. Você casado, se não cuidar bem do seu coração, vai ter problema no casamento. Você líder, se não cuidar bem do seu coração, vai ter problema com os outros, com o time e com as organizações que você liderar. Então, lembre-se, você é brasileiro, você já luta com isso. É tropical, vive num país tropical, o clima ajuda e influencia nisso, então lide bem com as suas emoções. Cuide delas,
Guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Quanta gente brilhante compromete a sua vida e sua liderança porque não lidera bem o seu coração. Eu acredito que nós geralmente avaliamos pouco. A gente gosta de avaliar eventos, a gente gosta de avaliar nossas férias, a nossa saúde, mas precisamos avaliar ainda mais nosso coração, nossas atitudes, motivações. Então, como que vai a sua autoliderança, já que ela é tão importante? Como vai o seu coração? Nosso maior desafio, eu digo para você, eu tenho 49 anos de idade, acabei de fazer. Então, primeiro eu tenho que me liderar, tenho que liderar os meus 4 filhos, minha família, liderar a igreja que sirvo como pastor, mas eu acredito que minha autoliderança é a tarefa mais difícil, porque eu tenho que liderar o meu tempo. Tempo é o seu bem mais precioso. Você tem que liderar o seu tempo, você tem que liderar suas prioridades, porque nem tudo que é urgente é importante. Diga comigo, nem tudo que é urgente é importante. E olha, a melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Então, você vai ter que se autoliderar para executar essas questões. Porque também todo processo de mudança que a gente queira empreender começa em nós. Liderança começa em nós, começa comigo, começa com as minhas próprias mudanças. Converso muito com pastores e eu percebo, quando um pastor não tem desejo de fazer as suas automudanças, a igreja dele, o ministério dele nunca vai mudar, porque começa nele primeiro. Ele não quer mudar. Então, se ele não quer mudar, como é que ele vai levar os outros à mudança? Porque a mudança começa comigo mesmo. Então, nada vai acontecer na vida dos outros se não acontecer na sua. Como é que você quer que a sua igreja leia a Bíblia se você nunca leu a Bíblia toda? Como é que você quer que a sua igreja faça jejum se você nunca fez um jejum? Como é que você quer que a sua igreja esteja bem financeiramente se você é escravo dos vícios, dos juros mais caros do mundo? Cartão de crédito, talvez, na sua autoliderança, a melhor coisa seja dar de presente para ele uma tesoura, que você tem que cortá-lo ao meio. Você não pode esquecer disso. Pagamos no Brasil o maior juro do mundo. Quando a gente fala para um americano que um cartão de crédito, gente, pode chegar a pagar por mês 14%, eles não entendem. Como é que você paga 14% ao mês se eles não pagam isso por ano de juro? Meus irmãos e minhas irmãs, queridos empresários, queridos líderes, precisamos fazer autoavaliação periódica. Precisamos olhar o caminho que percorremos até onde ele nos trouxe e como nos trouxe. Porque só tolos não aprendem com o tempo. O tempo até aqui nos trouxe de uma maneira, fruto das nossas escolhas e decisões. Talvez você tenha 25 anos, 30, 40, 50, 60. A grande questão é, como vou viver a outra parte da minha vida? Avaliando, autoavaliando como cheguei até aqui. E aí, com certeza, isso vai ser fundamental para a outra metade da minha vida. Você que está com 50 anos, você acha que vai viver para sempre? A ampulheta da vida está passando, meu irmão e minha irmã. Eu não quero ser fatalista, apenas realista. 100% das pessoas nessa sala vão morrer. Você não precisa ter medo da morte, mas você precisa ser bem resolvido com relação à morte. Você vai morrer, graças a Deus não sabe quando, mas precisa entender que se você está com 50 anos, você chegou na metade, se Deus for muito generoso, te dá 100. Não é verdade? Então, como que você vai viver a outra parte? Não cometendo os mesmos erros e fazendo novas escolhas. Porque fazer a mesma coisa e não mudar e querer resultados diferentes, isso é insanidade.